Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 20h30, aqui pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema para reflexão da vida, né? À luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus, procurando elucidar assuntos que nós vivemos, desafios diários, dúvidas que nós temos acerca da vida, da nossa existência, e nós procuramos trazer esses temas aqui. Alguns temas são escolhidos por mim, outros são sugestões que as pessoas mandam. Então, toda semana a gente traz aqui um tema que eu acredito que seja de interesse de todos, né? Porque diz respeito a todos nós, a nossa vida cotidiana, a nossa encarnação aqui na Terra, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Não esqueçam de curtir o vídeo depois que ele vai lá para o feed, aqui no Instagram e também no YouTube, também quando vocês assistem, não esqueçam de curtir, de nos seguir, porque isso ajuda também para que a gente para que a gente possa levar esse evangelho para o maior número de pessoas. Compartilhe também com seus amigos, com aquelas pessoas que você ama, se você gosta, claro, do vídeo. E nós vamos então, hoje, segunda-feira, que é o nosso dia, começar a semana, refletindo a vida à luz do evangelho, pedindo ao nosso Mestre Jesus que esteja no meio de nós. Que nesse instante nós possamos sentir a sua presença amorável, bem como do nosso anjo da guarda, dos espíritos que trabalham na luz. Nós nesse instante nos unimos com aquela nossa parte espiritual, com a nossa espiritualidade, deixando de lado as preocupações diárias, deixando de lado aquilo que nos aflige, para nesse momento trazer o nosso espírito mais para perto do coração do nosso Mestre, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, é Ele que nos leva até o nosso Pai Maior. E assim, envolvidos por essa energia de amor e paz, nós então iniciamos o Evangelho desta noite dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E muito boa noite para quem entrou agora. E hoje eu trouxe um tema, um assunto que é muito recorrente, pelo menos comigo isso acontece muito, não só nos nossos atendimentos de apometria, mas também muitas pessoas me procuram porque, além de psicanalista, eu sou hipnóloga clínica, e muita gente vem perguntar se eu faço regressão, se eu não faço, enfim. Eu vou falar hoje sobre o esquecimento do nosso passado espiritual. É um tema que vale a pena a gente prestar atenção, porque tá um modismo agora de todo mundo querer fazer regressão, pessoas que querem saber o que foram em outras encarnações, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Gente, vamos prestar atenção no que os espíritos superiores nos instruem a respeito disso. As leis divinas, elas são perfeitas. As leis divinas, elas não são falhas como as leis humanas. Então, se nós temos esse esquecimento do passado, é porque há uma razão, e uma razão muito forte para isso. E querer auscultar o passado para querer saber quem nós somos em outra encarnação é dar um tiro no pé. E vocês vão entender por quê, e eu vou explicar isso direitinho. Jesus, em Mateus, encontrando com os seus discípulos e andando pelas ruas, ele percebia as diferenças que existiam entre as pessoas, entre ricos, pobres, sãos e doentes, e toda a diversidade, como existe hoje, ainda aqui na Terra. E aí, o que ele propôs? Propôs as bem-aventuranças.
O capítulo das bem-aventuranças vem falar sobre a vantagem que a gente tem de muitas vezes passar por determinadas provações. E em Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, ele diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Depois ele continua, e aqui em Lucas, agora no capítulo 6, versículos 20 e 21. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Fica muito claro, né? Essas bem-aventuranças mostram, além de mostrar as diferenças sociais, mostram também uma lei, que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Quando Jesus propõe a bem-aventurança, ele não está condenando o pobre a ser eternamente pobre, aquele que chora a chorar eternamente e aquele sofre sofrer infinitamente. Ele está dando uma solução dizendo: você hoje está passando por uma dificuldade. Essa dificuldade está te fazendo crescer. Essa dificuldade que você vive hoje, e na sua grande 99,9% foi você que plantou. Porque a lei de causa e efeito é essa. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Ah, mas Ângela, o que tem que ver isso com o esquecimento do passado? Muita gente quer se justificar. Ah, porque se eu fiz alguma coisa nessa existência, e aí eu quero continuar a minha existência na evolução ou corrigir alguma coisa, eu teria que lembrar para eu poder fazer. Mas aqui não funciona assim. Por quê? Porque nós vivemos num planeta tridimensional. Isso já significa que é um planeta pouco evoluído. Terceira dimensão, planeta pouco evoluído. Nós, seres humanos, ainda que habitamos essa Terra, ainda estamos muito mais voltados às coisas materiais, porque conseguimos perceber essas coisas através dos nossos 5 sentidos. E a gente se identifica tanto com o nosso corpo que a gente acha que nós somos esse corpo, que nós somos essa personalidade. E na realidade não é assim que funciona. Todos nós, saídos do nosso Pai Criador, somos uma centelha que ao contato da matéria está se desenvolvendo. E para que a gente se desenvolva, nós utilizamos as encarnações. Vários corpos nós já utilizamos. Várias personalidades nós criamos cada vez que nós chegamos aqui. Então, essa daqui é só mais uma delas. A vida do espírito é como se fosse uma longa série, feita de muitos episódios. E hoje nós estamos vivendo apenas um dos episódios. Ah, mas a gente não pode olhar para os episódios anteriores? Se nós tivéssemos evolução moral, que a gente conseguisse segurar o nosso psicológico, saber realmente as personalidades que nós criamos no passado, poderíamos sim. Só que se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos perceber que a nossa história, desde o início, são guerras.
guerras e guerras e mais guerras. O que é que vocês acham que tipo de personalidade que nós criamos lá? Vamos começar a partir da época de Jesus. Que tipo de personalidade que nós éramos naquela época? Que tipo de personalidade nós criamos na época da Inquisição? Vocês acham que a gente tem condição de lembrar as atrocidades que nós já fizemos? Não temos. As atrocidades que nós fizemos naquele momento porque era a nossa evolução daquele momento. O problema é que a gente está tão identificado com isso, com a persona, com o papel que a gente cumpre aqui, que se a gente falar, olha, a pessoa está tão curiosa para saber o que ela foi na outra vida, eu vou dizer, você foi um escravo. Você foi uma pessoa abusada. Você foi um ladrão. É isso que você quer saber? Não, ninguém quer saber isso. Todo mundo acha que vai fazer regressão e vai aparecer como a Cleópatra, como o Júlio César. Minha gente, nós precisamos acordar para a realidade da vida. O esquecimento do passado espiritual, no nosso grau evolutivo de planeta Terra, tridimensional, é uma verdadeira providência divina e uma caridade de Deus para conosco. Para que a gente, a cada encarnação, a gente chegue aqui e comece do zero. Nós somos todos computadores formatados. A nossa mente é um software. Nós fomos formatados quando chegamos aqui no nosso primeiro dia de vida. E aí, nós formamos esta personalidade, que é o nome que a gente carrega hoje, que nós nos expressamos aqui na vida física. E mais ainda, geralmente, nós encarnamos ainda no mesmo meio aonde nós vivemos, com os mesmos espíritos. Já pensou a gente encontrar um pai ou uma mãe ou um irmão que a gente recorde o passado que a gente teve com essa pessoa? Não lembrando, às vezes já é uma guerra. Imagina lembrando. Você vai trabalhar numa empresa e de repente você dá de cara com uma pessoa que te roubou no passado? Como é que fica? Por isso que nós precisamos desse esquecimento temporário. Porque esse esquecimento, ele não é para sempre. Esse esquecimento, ele vai ficar até quando a gente desencarne. E depois disso, a gente vai poder rever algumas coisas do nosso passado. Nem tudo de uma vez. Nem tudo de uma vez, até porque nós nem temos condição moral para isso. Mas pelo menos a gente vai entender determinadas coisas. Então, Deus nos deu para para nós nos melhorarmos exatamente aquilo que nós necessitamos. E deu também uma outra coisa, que é a voz da nossa consciência. Nós todos trazemos tendências instintivas. A gente pega as crianças e observe, as crianças já trazem tendências. Mesmo coisas que às vezes a gente nem ensinou nem nada. Trazem, inclusive, virtudes, trazem coisas, aprendizados, e hoje em dia a gente está vendo muito isso. Hoje em dia é muito comum a gente ver crianças que já expõem os seus conhecimentos, desde a mais tenra idade. Porque a pessoa traz para esta encarnação tudo aquilo que ela já adquiriu de conhecimento. Hoje nós somos a somatória de tudo que nós já experienciamos. E nós encarnamos
exatamente como nós nos fizemos. Ou seja, nós vamos encarnar para viver desafios de acordo com as nossas atitudes de passado. Então a pessoa ela está enfrentando um problema agora nesta encarnação, ela tem que se perguntar, esse problema que eu estou vivendo, e geralmente o problema é uma falta, esta falta que eu estou vivendo, essa situação difícil que eu estou passando, a gente não passa por acaso. Eu sempre digo isso aqui, não existe acaso. Existe plantio e colheita. E se o plantio não foi feito nesta encarnação, ele vem de encarnação anterior. E só o fato da gente já entender isso, já seria o suficiente para que nós trabalhássemos pelo nosso progresso. O nosso progresso não só profissional, não só financeiro, mas para o nosso progresso moral. Que a gente corrigisse já dentro de nós as nossas más tendências. Então, antes da gente ficar querendo saber que personagem que nós fomos em outra vida, pense o seguinte, se você está sofrendo alguma coisa, você está colhendo alguma coisa que você plantou. Agora, a boa notícia, se você faz um bom trabalho hoje, o que é que você vai colher amanhã? Isso é importante. O mais importante da nossa vida não é o nosso passado espiritual. É o presente que nós estamos vivendo agora. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida agora? Porque o que eu estiver plantando agora vai ser a minha colheita de futuro. A gente já começa a colher até aqui nesta própria encarnação mesmo. E eu falo, a gente tem que ter uma visão de cidadãos universais, que entender que o que a gente está fazendo hoje vai ser a nossa futura encarnação. Os nossos projetos não podem se limitar apenas a esta existência. Nós temos que pensar mais longe. E isso muda completamente a nossa visão de mundo e também dos nossos problemas. Dificuldades que nós temos hoje, que nós enfrentamos, são aprendizados para o nosso espírito. Se a gente olhar para trás e pensar quantas situações difíceis nós já não passamos, quantas experiências, né? E se a gente soube angariar essa somatória sem revolta, a gente vai ver que hoje nós estamos muito mais experientes do que 5 anos atrás. Agora, é claro, né? Que se a pessoa fica remoendo aquilo que aconteceu lá atrás, ela fica em sofrimento. Porque o passado não dá para mudar. Não dá para mudar. Ah, mas na apometria vocês não tratam de existências passadas? A gente trata de nós de passados. Nós energéticos. Personalidades que ficaram ainda presas em alguma situação. Porque o nosso psiquismo, o nosso inconsciente, ele se divide em muitas partes. Então nós tratamos, além desse corpo que nós temos aqui, nós temos corpos espirituais. Então nós vamos tratar as memórias que estão nestes corpos, em vivências que já foram. Por isso que hoje tem algumas pessoas que até reclamam que a gente faz apometria, mas não conta nada do passado, porque não precisa saber. E outra, de uma certa forma, se a gente pensar bem, analisar friamente, de uma certa forma a gente sabe muito bem quem nós somos, aquilo que a gente traz bem lá no íntimo, instintivamente. Basta a gente se perceber um pouco. Até porque,
quando é necessário que o espírito encarnado se lembre de alguma coisa, não se esqueçam que nós vivemos, todos nós, uma experiência de pré-morte, não é pós, de pré-morte, quando nós dormimos. Quando nós estamos dormindo, nós estamos desdobrados, o nosso corpo está lá na cama, funcionando, porque nós temos um corpo chamado duplo etérico que mantém todos os órgãos lá funcionando, e nós saímos com o nosso corpo astral. Quando nós voltamos, nós não conseguimos trazer essa recordação, existe um bloqueio aqui chamado tela búdica, justamente para não prejudicar esta encarnação. Mas, muitas vezes, na nossa vida espiritual, no momento do sono, a gente sabe muito bem as experiências de passado que vivemos. A gente só não lembra que, quando é necessário, então o plano espiritual, que trabalha com o nosso psiquismo, permite que alguma informação venha até nós. Então, há uma permissão. Quando isso vai fazer bem para a criatura, quando isso for providencial para ela, não para satisfazer curiosidade. Personalidades de passado, nós temos N personalidades. Boas, ruins, não importa. Elas viveram uma época onde elas estavam fazendo o aprendizado daquele período. Pode ser que daqui uns 200, 300 anos, se a gente olhar para trás e ver esta personalidade que a gente tem e falar, nossa, que atraso. Então, gente, o que é importante saber da lição do esquecimento do passado espiritual? Não procurem ficar querendo descobrir quem você foi em outra existência, em outra encarnação. Provavelmente você não vai gostar. Porque se nós fôssemos, e eu me incluo nisso, espíritos muito elevados, nós nem estaríamos encarnados aqui. Com exceção feita a espíritos missionários, todos nós que estamos aqui somos espíritos medianos. E trazemos um passado carregado. Não fosse assim, a gente não estaria encarnado aqui. Hoje, nós estamos trabalhando por uma terra onde nós vamos mudar um pouco esse cenário e passar a ser um mundo de regeneração. O mundo de regeneração ainda não é um mundo feliz. Mas, pelo menos, já é um mundo onde a maldade não campeia tanto quanto hoje. E para isso, muitas providências estão sendo tomadas pelo plano maior. Acreditem, aquele que é o Senhor da vida e aquele que governa esse planeta não está dormindo e não está de braços cruzados. Muitas coisas estão acontecendo no coletivo e na nossa individualidade. Porque o coletivo se faz da individualidade de cada um. Então, o importante não é ficar preso a querer saber o que aconteceu no passado, mas sim qual que é a decisão do que você vai fazer agora no presente. A personalidade, o espírito, quando chega aqui, antes de criar essa personalidade, como eu falei, ele vem como um software, limpinho. E aí ele vai sofrer a ação do ambiente, a ação da onde ele nasceu, e muitas vezes ele próprio escolheu antes de reencarnar. Por quê? Porque quando a gente tem débitos com a nossa consciência, a gente não tem paz lá no mundo espiritual. Então a gente precisa ficar em paz conosco mesmo. Então a gente pede muitas vezes para renascer em determinados meios onde a gente possa fazer o ajuste. Não tem nada que pagar, não. Esse negócio de pagar para o outro, porque devo, não. Vamos tirar esses verbos, não existe esse negócio de pagar.
porque eu devo, porque isso não. Deus não está preocupado que ninguém pague nada para ele, porque Deus é Deus. O que precisa haver são ajustes. Por quê? Esses ajustes para que o nosso espírito progrida. Não dá para progredir se um lado estiver tortinho. Se tiver um buraco do outro lado, tudo precisa ser ajustado. E nós estamos fazendo esse trabalho há várias gerações. Há muito tempo. Para chegar ao reino nominal levou muito tempo. Essa geração aqui, que vive hoje no reino nominal, ainda somos adolescentes espirituais, quase que crianças. Então o Espírito chega aqui. E aí entra muito a responsabilidade dos pais. E eu tenho que fazer um parênteses com isso. A responsabilidade dos cuidadores desta criança que vem do plano espiritual para evoluir. A responsabilidade do pai e da mãe em dar a educação, em perceber os instintos que essa criança traz e já começar a corrigir. E essa correção começa desde cedo. É preciso colocar limites, é preciso colocar regras, mas é preciso também dar afeto, atenção, segurança para essa criança. A criança precisa ser vista, olhada. Ela não pode ser educada com pais que ficam o tempo todo olhando para o celular. Hoje me mandaram um vídeo que realmente tocou muito o meu coração, porque como psicanalista eu vejo a problemática do jovem de hoje, a problemática inclusive dos adultos, porque eu atendo pessoas de todas as idades. E essa problemática toda vem justamente dessa falta de cuidado. Não que os nossos pais, os meus pais tenham culpa, eles me criaram da forma como foram criados, mas os pais de hoje estão completamente hipnotizados. As pessoas compram tablet, celular para uma criança de 3 anos, para se ver livre do convívio, de brincar com ela. Então, essa personalidade está se formando. E ela vai trazer, depois, entre o período de 0 a 16 anos, gravam-se as fraturas emocionais. E aí a gente vai viver numa sociedade de adultos cada vez mais infantilizados ou doentes. Então, antes de ficar pensando em querer saber quem você foi em outra encarnação, procure saber quem você é nesta. Porque o que você estiver fazendo hoje, o resultado vai ser mais na frente. E não adianta, depois que a gente é adulto, querer culpabilizar ninguém. Se a pessoa não está conseguindo resolver sozinha, procure ajuda. Hoje, como eu disse, nunca a Terra teve tantas terapias, tantas oportunidades de tratamento. Então não vai poder dizer que o culpado da pessoa ser revoltada ou de ter insucesso na vida foi o pai e a mãe. A gente precisa parar com isso. Nós somos espíritos e quem está na fase adulta tem que responder por si. Essa é a grande responsabilidade de cada um de nós. E o Evangelho foi feito para nós. Ele deu uma linha de conduta. Ninguém pode, em sã consciência, nenhum ser aqui na Terra dizer que de alguma forma não tem alguma informação sobre o plano divino. Mesmo a criatura mais longe, no maior recôndito da Terra, de alguma forma Deus se manifesta.
como se manifestou para o homem primitivo, através da própria natureza, do trovão, do raio, da chuva e de tantas outras coisas da natureza. Nós já saímos desse período primitivo e é necessário que nós assumamos a nossa autorresponsabilidade. E se a coisa está difícil, se os sentimentos, se as emoções estão na frente tomando conta e a pessoa não consegue, então procure ajuda. Procure ajuda. Ninguém está sozinho nesse mundo. Se uma pessoa sofre, todo um conjunto sofre. Nós precisamos ter esse entendimento que cada pessoa é extensão também da criação. Não só pessoa, animal também. Os animais também são extensões da criação, como todas os elementos da terra, como todas as plantas, como tudo. Então nós precisamos agora ter começar a ter já uma certa maturidade espiritual. E, gente, maturidade espiritual independe da idade. Independe. Às vezes a gente conversa com uma criança, 8, 9 anos, 10 anos, e você vê às vezes maturidade que você não vê em adulto. Eu aprendo muito com as crianças. Eu aprendo muito com os meus pacientes mais jovens. Eu gosto de ouvi-los. Eles já trazem conhecimentos, eles já são espíritos já preparados para essa nova era. E muitas vezes chegam aqui sem amparo, por displicência daqueles que os trazem para a Terra. Nós precisamos colocar a mão na consciência e trabalhar isso. Entender da nossa responsabilidade no presente. E de mais a mais, as personalidades, agora eu vou dizer como médium de apometria, como trabalhadora da apometria. As personalidades mais marcantes que nós tivemos de autoridade ou de poder são aquelas que vão te dar mais trabalho. Porque baixar o orgulho e baixar o egoísmo não é uma tarefa fácil. Requer tempo. Muitas vezes a vida dobra a pessoa no meio, enverga ela, faz ela olhar para baixo. Quanto mais personalidades poderosas, mais difícil de tratar. Então pense muito bem antes disso. E a pergunta inicial, se eu faço regressão? Não, eu não faço. Eu posso até tratar uma fobia. A minha área maior é a psicanálise. Não faço justamente por causa disso. Porque é uma caixinha de surpresa. Você não sabe se a pessoa vai fazer uma terapia dessa e se ela vai ter condição moral, psicológica de segurar depois a onda. Então, é uma coisa que eu não aconselho. Como uma profissional da saúde mental, eu não aconselho. Como médium de apometria, como espírita e espiritualista, eu também não aconselho que ninguém fique cutucando o passado para querer saber o que foi em outra encarnação. O esquecimento do nosso passado espiritual aqui na Terra é uma providência divina. Eu acredito muito que quando a gente estiver na Terra já como um mundo feliz, que a gente já tiver encarnações não tão comprometedoras, nós vamos nos lembrar. Eu acredito muito que em mundos mais adiantados, os espíritos se lembrem sim das suas encarnações anteriores, mas ainda não é o nosso caso. E a gente precisa viver de acordo com a nossa evolução, sem querer pular as etapas, né? A nossa evolução, como tudo na nossa vida, é processual e nós temos sempre
que respeitar o processo, sem agressão, nem a si mesmo e nem com ninguém. Lembre-se que para a gente se relacionar bem com o outro, primeiro a gente precisa se relacionar bem com a gente mesmo. Nos tratar com amor e com carinho. Procurar gostar da gente mesmo. Se olhar como filho ou como filha de Deus que nós somos. Nos olharmos como seres perfeitos da natureza, que estão em processo evolutivo. E só assim, quando a gente se trata com carinho, quando a gente se trata com ternura, com amorosidade, então nós podemos tratar o outro também dessa forma. E o mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Então ame a sua encarnação, agradeçamos hoje a Deus a nossa encarnação, a oportunidade que a gente tem de estar aqui, resgatando a nossa própria consciência. Quantos e quantos espíritos estão em fila para ter uma oportunidade como a nossa? Uma encarnação envolve muita gente para fazer um planejamento. É tudo muito perfeito no plano espiritual. Não há erros. Ninguém cai aqui de paraquedas pelo acaso. Ah, por acaso ela nasceu. Não existe isso. Não existe isso. Então não maldiga a sua oportunidade. Muita gente está esperando e muita gente gostaria de estar no seu lugar nesse momento. Então, antes de mais nada, agradeça. Agradeçamos a Deus nosso Pai, o Criador da nossa vida. Agradeçamos à espiritualidade que nos segue, ao nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, aquele que vela pelo nosso progresso espiritual. Agradeçamos ao nosso Mestre Jesus, ao Cristo planetário que nos permite estarmos aqui encarnados nessa terra, tirando um pouquinho da terra para que esse corpo aqui pudesse existir e o nosso espírito pudesse se expressar. Nós te agradecemos, Senhor da vida, por essa oportunidade. E te pedimos que ores por todas aquelas pessoas que convivem conosco, para todos aqueles que nós amamos, encarnados ou desencarnados, que todos possam receber o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto, porque nós somos todos um com o Pai. E esse entendimento é que faz com que nós nos tranquilizemos, que nós olhemos para as nossas dores e procuramos entender os nossos processos. Que a gente pratique a aceitação da nossa realidade, dizendo: Senhor, essa dificuldade é o que o meu espírito precisa. Dai-me, Senhor, a força, a coragem para poder transpor esse obstáculo com sabedoria. E o Senhor da vida, com certeza, vai falar ao coração de cada um de nós, nos trazendo tudo aquilo que nós precisamos. E assim, agradecidos ao nosso Mestre Jesus, nós pedimos licença e encerramos o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vocês, muito feliz de ver vocês aqui, estou vendo os nominhos aqui de tanta gente conhecida. Gente, obrigada pela presença, viu? Eu não vou falar o nome de um, porque senão eu tenho que enrolar aqui para ver o nome de todos, mas eu estou vendo vocês aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo agora que ele vai lá para o feed, compartilhe também com as pessoas que você ama, daqui a pouquinho ele está lá no YouTube também. Se não conseguir compartilhar aqui, compartilha pelo YouTube. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de curtir aqui também. E eu espero que esse evangelho tenha aí tocado o seu coração, principalmente o seu entendimento. Quando a nossa razão está satisfeita, o nosso coração se tranquiliza. Então, que vocês fiquem mais tranquilos, em paz, com esse entendimento.
que você fique mais em paz consigo mesmo, sem tantas autocobranças. Não, para de autocobrança. Nós estamos no processo e nós todos vamos viver o nosso processo. Tem desafio? Tem para todo mundo. E ótimo que assim seja, porque é assim que nós desenvolvemos a nossa inteligência também. Mas é o amor, esse amor do entendimento, da aceitação que é que nos une aqui. E eu fico muito feliz de estar com vocês aqui também toda semana. Conto com sempre a presença de vocês e compartilhe o vídeo para aquelas pessoas que você gosta. Tá bom? Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta às 20h30 com o nosso Evangelho Online. Tenham uma excelente semana. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus e graças a Jesus. Um beijo para vocês.